da Universidade Estadual de Campinas, porém ela não concluiu em questão das atividades políticas que estavam em paralelo ao curso. E, filiada no PT, ela se tornou ministra de Minas Gerais de 2013 a 2005 e depois ministra da Casa Civil de 2005 a 2010. Tá. Em 2010, ela participou das eleições e ela venceu com mais de 56% dos votos. E nessas eleições, em segundo lugar, ficou o candidato do PSDB, o José Serra. E com tudo isso, a Dilma ela foi, né, acabou sendo a primeira mulher do Brasil a se tornar presidente da República. Então, esse período, né, ele ficou conhecido como um fato histórico, em questão dela ter sido a primeira mulher a assumir a presidência. Ela se reelegeu em 2014. O segundo mandato dela ficou marcado pelas graves crises econômicas e sociais que estavam ocorrendo no país, né? Ocorreram no país. E ela e o seu vice, que é o Temer, Michel Temer, eles foram diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral em solenidade realizada em 17 de dezembro de 2010, que aconteceu na sede da TSE lá em Brasília. Aí aqui eu coloquei uma imagem do primeiro mandato dela e do segundo mandato. A gestão da economia brasileira com a Dilma se iniciou seguindo uma boa parte da adotada do governo do Lula e considerando que a Dilma ela ia ficar dominada pela influência dele, que era o seu antecessor, ela logo demonstrou sinais próprios de idealismo e de modo de governança, de governar, embora o Lula ele também tenha permanecido influenciador até o final do governo. No início do governo dela, implantaram medidas que incluem políticas de uma forte intervenção do governo na economia do país e que combinaram uma política monetária com a redução de taxa de juros e de política fiscal, com dirigismo no investimento e algumas elevações de gastos, entre alguns outros exemplos. E essa política, ela ficou conhecida como a nova matriz econômica e foi uma das principais causas da crise de 2014. Só para explicar o que a Lu está falando ali. Ó. Primeiro, uma informação lá do comecinho da fala dela é do vice, né, que perdeu, o José Serra, do PSDB. Nota como está sempre polarizado, ó. Ou está à direita ou está à esquerda. Né? Com o Lula e com a Dilma, a gente guinou para a esquerda. E a Dilma, essa política fiscal de redução de juros, etc., né, e de muita intervenção do Estado, como a Lu está falando ali, ó, muita obra do Estado, isso vai ser uma causa da crise, porque vai chegar uma hora que o Estado não tem como pagar. Então, se ela reduz imposto e faz muita obra, chega uma hora que não tem como pagar as obras que está fazendo. E isso leva o país a uma crise econômica, durante o segundo mandato dela, especialmente. Que ela prometeu que o Brasil não seria levado por uma crise econômica, como o restante do mundo foi nessa época. E depois que assim que ela foi eleita para o segundo mandato, o país entra numa crise econômica. Tá, daí teve o impeachment dela, e o impeachment da Dilma, ele constituiu bastante uma questão bem processual, que foi o impedimento do mandato dela como a presidente da República Federativa do Brasil, e teve início com uma aceitação em dezembro de 2015 pelo Eduardo Cunha, que foi uma denúncia por crime de responsabilidade e que se finalizou no final de agosto de 2016, que resultou na cassação do mandato dela, o que causou o impeachment da Dilma. Aí a gente vai falar agora das charges, eu vou falar 5 e a Yasmin vai falar 5. Aqui tem uma que fala da popularidade dela, né, que foi decaindo. Oi? Não está apresentando, para mim não está. Não está aparecendo. Oi? Não está aparecendo. Tá. Deixa eu apresentar de novo. Ué, para mim tá falando que tá apresentando. Para você está, gente? Para mim não tá. Não tá? Está aberta a página da tarde? Agora... Sim, tá. Calma aí. Tenta de novo, vai.
Tá mostrando a tela? Calma, tá indo. Calma. Deixa eu ver. Não, tá mostrando a página do Meet. Sim, mas tá aparecendo a página do Meet? Eu tô mexendo aqui. Tá aparecendo que eu tô mexendo? Ah, tá, então tá. Tá, voltando. Aqui fala da popularidade. Essa aqui é a primeira charge. Aqui tá falando da popularidade dela, né? Que foi decaindo aos poucos. Daí ela, né? Diminuindo de tamanho. Aí aqui tá falando, ela e acho que um fotógrafo, um cara que faz filme, não sei. Aí ela fala, tem filme nesse trem aí, né? Porque o meu já tá queimado. Querendo dizer que, tipo, ela tá mal vista. O filme dela tá queimado, basicamente, né? A popularidade dela também já tá lá embaixo. Aí aqui, ela sentada numa cadeira, daí tem uns jornais ali que tá falando de incompetência, falando do governo dela, né? E aí ela fala, o pior de tudo é não poder botar a culpa no governo anterior. Como se, tipo, o governo dela tá ruim, assim, e ela que botar a culpa. Estão falando que ela é incompetente, né? Essas coisas. E aqui essa aqui é bem idiotinha, mas ela fala, viva a mandioca. Aí chegam para ela e fala, presidenta, evite falar abobrinhas, as senhoras têm pepino e abacaxi demais para poder resolver. A Dilma é famosa pelas falas dela, né, gente? Não esqueçam. Falava assim de estocar vento, falava umas coisas meio. Ele só me porta. Hã? Faz tudo. Tá, aqui fica latinha. Isso também dá para entender, né? Que quando a gente fala de abobrinha, pepino, é quando tem algum problema, né? Então ele quer dizer que tem um problema já resolveu no governo dela. Já tá ruim o suficiente. Mel, eu tô pensando no trabalho. Dá licença, por favor. Obrigada. Vai, pode ser tu, Yasmin. Sério, não sou eu ainda. Essa sou eu. Tá, essa aí é ela e Eduardo Cunha conversando. Isso que ele deu. Essa aqui é ela e Eduardo Cunha conversando. Isso que ele deu, ele vai dar depois pra ele, tá? Tá bom. Tá, daí aqui ela e Eduardo conversando, né? Daí ela pergunta pra ele, tá, vamos ser amigos, voltar a ser amigos, Eduardo Cunha? Daí ele fala, amigos, impeachment na parte. Que no caso, ele que foi o que causou o impeachment dela, daí ele tá querendo dizer pra deixar as diferenças dele de lado, pra eles voltarem a ser amigos. Vale lembrar que ele tá preso, né? Sim, ele tá preso. Tá, esse daí também representa a queda de popularidade que ela teve no segundo, na reeleição dela, e daí ela fala ali pra árvore, agora te entendo, Dilma, eu também fiquei queimadaça, tipo, queimou o filme dela ali, que nem as outras charges que a Luana mostrou. Próximo. Tá, aí ela tá falando com o Lula ali, e, tipo, dá pra ver ali que ela tá falando ali, ó. Eu caí 0, menos que o senhor, chefinho. Aí, tipo, ele tá bravo ali, porque ela e ali no jornal dele tá falando ali também, sabe? E porque a Dilma e o Sarney, não sei qual é o nome, foram meio que responsáveis pela queda maior dele do que a dela, né? E a próxima. Aí ela tá ali, a flor que tá na mão dela representa o partido dela, que é o do PT, e ela tá tirando as pétalas, né? Quando bem me quer, não me quer. E tá. O Lu, tu pode trocar. Obrigada. Aí, ali, essa charge representa a reeleição dela, né? E faz um trocadilho com o nome dela ali, tipo, Dilma, que é a primeira vez que ela foi eleita, né, Dilma. E a segunda vez que ela foi eleita, que dela fala duas. Ótimo. Tá, e tem essa aqui última, que eu esqueci de falar, que é a Dilma ali, daí o MDB tacando fogo nela. Essa aí que é mais ou menos emitir que, tipo, o governo da Dilma acha que a saída do Cunha pode ter sido, tipo, um tiro no pé. Daí tá ali tacando fogo no pé dela. Daí ali tem o melhor. Ele botando fogo ali, né? E ainda assoprando pra ficar mais perfumado. Boa. Vale lembrar que o primeiro governo ainda que ela fosse do PT,
seja do PT, ela era diferente do Lula. O Lula era um político mais populista, nós já falamos sobre isso, né? Tinha aquela coisa meio varguista, de adoração do povo, né? E a Dilma não, a Dilma tinha já uma personalidade diferente. Ela era muito mais uma administradora, uma burocrata, então ela não tinha esse apelo popular que o Lula tem, tinha e tem, né? Não é à toa que no segundo mandato dela, quando o país entra em crise econômica, que na verdade era uma crise econômica que estava acontecendo no mundo, tá, gente? O Brasil entrou atrasado nessa crise econômica, porque chegou uma hora que não tinha mais dinheiro para manter as obras públicas que mantinham a economia circulando, né? Daí, então, como ela não tem esse apelo popular que o Lula tinha, ela logo foi o alvo da crise, até porque ela prometeu que o Brasil não entraria em crise. E assim que ela foi reeleita, o Brasil entra numa crise. Começa uma recessão grave e ela então sofre o impeachment, que não é por conta da crise, o impeachment, né? O impeachment é por conta da tal da pedalada. Ó. O Brasil está em crise, eu preciso de dinheiro. Aí a Dilma pegou dinheiro de banco público, Caixa, Banco do Brasil, essas coisas, e ela devia pagar em janeiro, mas aí assim, ela não pagou. Ela pedalou. Eu pago só em dezembro. É banco público mesmo. Isso, na época dela, era ilegal. Tinha uma lei que dizia que o presidente não podia fazer pedalada fiscal. Presidente, governador, prefeito, não pode fazer. O Lula fez, o FHC fez, depois dela o Temer fez, Bolsonaro faz, ok? Pedalada fiscal, porque agora é permitido por lei. O Temer mudou a lei para poder fazer a pedalada fiscal, poder pegar o dinheiro e daqui a pouco eu pago, eu não tenho dinheiro. A lei foi mudada e esses presidentes todos fizeram. Mas na época dela, isso era proibido por lei e daí acabaram tirando ela por conta disso. Ela foi impeachmentada. E o impeachment dela é diferente do Collor. Bem diferente, preste atenção. O Collor não perdeu o mandato, porque o Collor renunciou. Mas o Collor foi impedido de ocupar cargo público durante 8 anos. A Dilma perdeu o mandato, mas não foi impedida de ocupar cargo público durante 8 anos. Foi um acordo que o Congresso fez. Porque, de fato, o que eles queriam era tirar ela. O problema não era ela ser prefeita da Conchinchina. Ela podia ser. Ela só não podia ser presidente do Brasil. Então, eles não tiraram os direitos políticos dela. Ela pode ter cargo público. Então, é diferente do Collor. Buenas. Dilma, a gente vai voltar no FHC, porque o Bruno e a Luísa, que não estavam na passada e saíram, falou que não estava muito bem. A gente vai voltar no FHC antes da gente entrar no Temer. Esse nome, né? Ou não precisa? Oi? Eu te mando o trabalho. Não. Só apresentação. Bruno, tá aí? Bruno Tuyama. Oi, tô aqui. Eu vou entrar no computador pra coisa. É o FHC o de vocês, né? É. Só que eu fiz o trabalho sozinho. Ok. Tudo bem por aí, Bruno? Quem era o Temer? Henrique, não era? Não, Henrique não apresentou.
Temer. Eduardo e Estela, que não estão na aula. O Bruno vai apresentar. Tá aparecendo? Tá aparecendo. Já vou apresentar da FHC. Defenda. Ok. Eu vou falar do Fernando Henrique Cardoso. Ok. O Fernando Henrique Cardoso ele teve 2 mandatos que duraram 8 anos, né? Que foi de 1995 a 2003, que daí o Lula assumiu. Ok. O objetivo principal do governo dele era reverter a economia, que estava muito fraca, assim. Já teve uma inflação no governo anterior, e então tinha um medo popular muito grande da inflação piorar, da inflação voltar, e também ele queria manter a estabilidade do real e manter a estabilidade da economia em geral. Ele era neoliberal e defendia o Estado mínimo, que era era a mínima intervenção assim na economia e em políticas sociais. E ele dava o objetivo do Estado mínimo era também se voltar à educação, segurança, saúde e saneamento. Ele foi um dos fundadores do PSDB, que é o Partido da Social Democracia Brasileira. Ok. Peraí, vale dizer que no governo, quando teve o golpe militar, ele se exilou no Chile e na França. E ele fez uma universidade de sociologia, eu acho. Estudos sociais, não sei. E ele foi professor de várias universidades. É isso. Ok. Essa charge aqui mostra 2 lados do Brasil na época, que era no lado esquerdo tem o Brasil mínimo, que é o povo todo exigindo salários melhores, empregos, e do lado direito é a eleição dele, que está mostrando ele assim como um herói, todo mundo, todos os ricos da classe alta aplaudindo ele, e isso pode ser uma crítica para o Estado mínimo, porque está escrito mínimo no lugar que tem um monte de gente assim faminta. Então, e o governo dele parece que ele tenta beneficiar os mais ricos, porque tanto que aumentou muito o desemprego. Ok. Essa charge ela faz referência ao massacre de Corumbiara, em Rondônia, que foi um massacre que, assim, vários membros da Liga dos Camponeses Pobres, eles é uma liga, assim, de vários camponeses sem terra, eles ocuparam a terra de latifúndio que estava abandonada, daí chegaram vários policiais e fizeram um massacre. Daí isso aconteceu no governo dele, causou muita revolta, porque a mídia ocultou isso, a mídia ela estava ignorando, e daí você vê o homem ali com o crachá de imprensa e ligando para o chefe dele e está praticamente ignorando que teve um massacre ali. Essa aí mostra o Fernando Henrique Cardoso recebendo membros do MST, que é outro movimento de trabalhadores sem terra, e eles estavam exigindo terra, só que o presidente ele está ignorando eles. Okay. Vale lembrar que essa não é uma pauta da direita, a reforma agrária. Então, por isso, é uma questão ideológica, inclusive. Tá errado, André? Não, do ponto de vista ideológico, ele é coerente, pelo menos, né? Porque não é uma pauta da direita distribuir terra, fazer reforma agrária. Essa é uma pauta da esquerda, porque a distribuição de terras gera igualdade. E a direita, ela preserva a desigualdade, ela precisa da desigualdade social para poder manter a exploração do trabalhador, né?
Acho que todas as charges aqui são meio que uma crítica ao governo dele, porque eu não encontrei nenhuma charge positiva assim. E, todas têm uma conotação mais assim da esquerda criticando ele, não sei. De modo geral, as charges são assim mesmo. Então, é uma característica da charge, ela é uma crítica, ela é uma ironia, uma crítica. Ok, essa charge aí mostra o presidente com a primeira-dama, que era a Ruth Cardoso, e mostra ele, assim, dizendo que ele não deve nada a ninguém. Isso era... ele estava dizendo que não deve nada a ninguém, ele sairia do governo normal, assim, sem dever nada a ninguém, e mostra ali a primeira-dama olhando para trás, vendo um monte de favela, assim, pobreza, violência, e ela tem um olhar, assim, que tá meio preocupada, assim, não sei. Porque ela também era uma socióloga, tá, Bruno? E essa charge está fazendo uma referência a uma coisa que vocês vão ver no ensino médio, até porque é uma palavra difícil de entender, uma coisa chamada fisiologismo na política. Bolsonaro usa muito isso, ó. Lula também usava. A FHC é que lança esse negócio de fisiologismo. É assim, quer ver? Ó? A FHC queria aprovar uma lei. Para conseguir aprovar uma lei, o FHC distribuía cargos públicos, pagava os senadores, fazia essa coisa meio que comprar o voto dos políticos. Isso é chamado de fisiologismo. O FHC foi o primeiro presidente a fazer esse câmbio para aprovação de leis, que a gente tem visto isso com bastante frequência, inclusive no governo atual. Então, não dever a ninguém é isso. Ó, já paguei tudo, para eu governar, eu paguei tudo que devia. E daí a Ruth olha para trás, assim, mais ou menos, né? Essa charge aqui mostra o FHC meio que implorando por impostos. Porque a privatização, ele privatizava muitas estatais, né? Então, o dinheiro que usava para vender as estatais para uma empresa, esse dinheiro deveria ser arrecadado para, assim, pagar as dívidas, porque normalmente é o salário das pessoas que paga as dívidas. Quer dizer, é os impostos. Daí, na prática, não funcionou e a dívida pública aumentou de alguma maneira. E em vez dos impostos serem baixados, ele está aqui implorando impostos. E isso gerou uma insatisfação popular muito grande. Vale lembrar que essa também é uma pauta da direita, o Bruno começou a apresentação dele falando isso, né? É uma pauta da direita brasileira, a privatização, porque pensa que o Estado tem que ser mínimo. E essa é uma das críticas que se faz à privatização, porque essas empresas são vendidas por um valor muito abaixo do que deveriam ser vendidas mesmo, e o governo acaba não arrecadando o dinheiro que deveria arrecadar, e continua daí cobrando impostinho do cheque, impostinho de não sei o quê, porque falta dinheiro no final das contas. Essa é uma das críticas que se faz à privatização das estatais. E essa é outra que critica a privatização, que são um monte de bancários, assim, a burguesia, investidores, que estão comprando essas empresas, a Vale, essas aqui, CSN, Banespa, por um preço muito baixo. Daí eles estão sorrindo porque eles sabem que o lucro vai ser muito maior e o preço é muito baixo. Isso aqui está escrito obra do PSDB, que é o partido dele, o partido do FHC. E, assim, eu não sei se está certo, mas eu interpretei esse cara aqui como o Brasil. Que, assim, com as estatais privatizadas, o Brasil ele perde muito todas as riquezas naturais e perde muito dinheiro também, e também relevância internacional, porque você está basicamente perdendo os recursos naturais para empresas. É isso mesmo, Bruno. Pode ser relacionado ao Brasil. E obras do PSDB é ótimo, né? Porque o PSDB, ao invés de fazer obras, o PSDB vendeu as obras que tinham sido feitas nos governos anteriores, boa parte delas da época do Vargas, né? São obras da época do governo do Getúlio Vargas, que nós já estudamos. Então, as obras do PSDB são desfazer as obras.
Lembra que eu falei para vocês na aula passada que o FHC faz um desmonte varguista. Essa ideia de leis trabalhistas desmonta para atrair as multinacionais. Essa ideia de estatais desmonta, privatiza, para que o Estado seja mínimo. Ok, essa charge aqui, ela mostra, ó, o Brasil é o terceiro no ranking do desemprego. Daí, se você for ver no prêmio, tem um carinha ali com uma marca de sapato atrás dele, assim, como se estivessem chutando ele do emprego. E na plateia tem um monte de gente com chapéu pedindo esmola, pedindo dinheiro. E atrás dele podem ser os governantes de outros países que também estão com o mesmo prêmio. Então, o Brasil ele ficou marcado assim como um dos países que mais teve desemprego, e porque os juros foram aumentados para atrair empresas de fora, então tiveram que cortar gastos, as empresas de dentro tiveram que cortar gastos e demitir funcionários que fazem parte dessa plateia. Essa charge aqui tem a Ruth e o FHC, que ela está fazendo imposto de renda e ele doou a Vale. E a Vale é uma das principais empresas de mineração do mundo, é a Vale do Rio Doce, e ele foi muito criticado pela oposição, porque era uma das maiores riquezas do Brasil, riquezas naturais do Brasil, e ele vendeu por um preço baixo. Essa charge 9 aqui, ela mostra o FHC com um monte de contas presas nessa faixa presidencial, porque em vez de diminuir as dívidas, no início do governo era de 153 bilhões de reais, e em 3 anos dobrou o preço, e chegou a 306 bilhões de reais. E é por causa dos empréstimos não pagos, aumento de juros, etc. E boa parte desses empréstimos, Bruno, o FMI, Fundo Monetário Internacional, para emprestar o dinheiro, ele dava uma série de condições. Entre as condições era, por exemplo, privatizar as estatais. Uma outra condição era o número de aprovados nas escolas, tinha que aumentar. O Brasil tinha um índice de reprovação muito alto nas escolas e um índice de evasão escolar muito alto. O Brasil tinha que acabar com isso. O que aconteceu? Como não tinha uma política de educação correta, eles começaram a passar todo mundo. É daí que vem essa lógica de passar todo mundo, ó, independente de como está. Nessa última charge, que mostra o FHC dando adeus pro cargo de presidente. Isso foi em 2002. E ele tá assim com a cara triste, ele tá escrevendo isso de noite ou de madrugada e mostrando assim a relutância dele, que ele, depois de governar 8 anos, ele ficou meio que acostumado ao cargo. Daí depois veio o Lula. O Lula, a gente já viu, o pessoal já apresentou, a Dilma, depois vai ter uma crise, né? No governo FHC no segundo mandato por conta do apagão. E a pobreza, nós falamos sobre o FHC na aula passada um pouco, Bruno, porque eu achei que vocês não fossem apresentar. E falamos um pouquinho dos projetos sociais, inclusive, para tirar a população brasileira, uma população grande brasileira, da condição de miserável, que surgiram os bolsa isso, bolsa aquilo, educação, bolsa gás, e a gente fez uma metáfora, inclusive. Então... Peraí, Lu, não traz lucro, Lu, mas ela... entendi a tua pergunta, Luísa. Que bom que tu tá aí, tu já participando da aula. Não faz sentido trazer empresa de fora se não traz lucro. Se a empresa de fora se instala no Brasil, ela vai gerar emprego. Se gera emprego, tem consumo. Se tem consumo, tem imposto. Entendeu? Então, isso faz a máquina da economia, a engrenagem funcionar.
A ideia de atrair essas multinacionais era gerar emprego. Só que para atrair essas multinacionais, daí não faz sentido o que tu está falando, tu concorda contigo? Para atrair essas multinacionais, o que o governo de direita faz? E é uma característica ideológica da direita. Ele faz um arroxo salarial. Ele diminui leis trabalhistas. Não é à toa que a gente viu reforma trabalhista já faz 2 anos. Né? Pronto, tira direito dos trabalhadores para atrair as multinacionais. Porque daí para elas fica fácil. Vem para cá, não tem muito direito, né? Vem para cá, pode explorar o trabalhador. Mas ainda assim, tem emprego, tem consumo, tem imposto, e o governo continua movimentando a economia. Tu entende? Ainda que seja mínimo, mas tem. Eu concordo contigo que não tem lógica. Né? Vamos proteger o nosso trabalhador, fazer com que ele receba mais, ter mais direitos. Consequentemente, ele vai consumir mais. Né? Só que isso incomodou uma parcela da população brasileira que não queria pegar o mesmo avião que a classe baixa brasileira. Ok. No final do segundo mandato, ele conseguiu controlar a inflação, mas a desigualdade social continuou e aumentou até. E a renda dos 20% mais ricos da população continuou 30 vezes maior que o dos 20% da população mais pobre. E o país ficou muito dependente do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que é para emprestar dinheiro, como você disse ali, para os países membros. É isso. Boa. Vale lembrar, aí começam os programas para tirar essa população da condição de miserável, começam os programas sociais, de bolsa, que no governo Lula vira Bolsa Família, junta todas as bolsas numa coisa só chamada Bolsa Família, que existe até hoje. É um programa de política pública reconhecido mundialmente e que nós usamos a metáfora da boia na aula passada. Num afogamento, não adianta eu querer ensinar a nadar. No afogamento, no alagamento, que a população toda está se afogando, eu tenho que jogar boia. Não dá tempo de ensinar a nadar. Daí esses programas sociais, essas políticas públicas, como o Bolsa Família, são fundamentais, porque eles dão um up na vida desse povo que façam a situação de consumo. Ó, Luísa, o Bolsa Família, mesmo que seja pouquinho, leva esse povo para a situação de consumo. E não é essa mãe que recebe o Bolsa Família que vai sair da condição de miserável. São os netos dela, talvez, tenham uma condição de vida melhor. Porque eles são obrigados a ficar mais tempo na escola. Né? Bom, é uma questão bastante polêmica, vista de diversas formas. Pode ser vista de diversas formas. Depende do ângulo que vocês olham. Se vocês olham pela direita, vocês vão ver de um jeito. Se vocês olham pela esquerda, vocês vão ver de outro. Se vocês olham do centro, vocês conseguem fazer um diálogo entre esses dois lados. Isso daí depende também da formação individual de vocês, intelectual, das leituras, da família, etc. Das coisas que vocês assistem, que vocês pensam. Mas que está em pauta novamente, né? Esses programas sociais estão em pauta e privatização está em pauta novamente. São duas coisas bastante polêmicas e que estão em pauta. Pensem, por exemplo, em privatização do SUS, Sistema Único de Saúde. Uma coisa é privatizar o correio. Né? Hoje em dia quase ninguém manda carta. E ainda assim é polêmico. Outra coisa é privatizar o SUS. Já pensaram nisso? Um dos sistemas de saúde pública mais bem equipados do mundo, privatizado. Como é que vai ser para essa população de miserável, que está empobrecendo, inclusive, ter acesso à saúde? Tem vantagens? Tem vantagens. Tem desvantagens? Também tem. Vamos botar na balança? O que vocês acham? Como é que vocês opinariam? A gente começa na próxima aula falando exatamente sobre isso, ok? Sobre as questões da privatização, que com o governo Temer voltam para a pauta. Tinham saído da pauta, quando o FHC sai, o Lula entra, sai de pauta. Mas com a entrada do Temer, isso volta para a pauta, especialmente por conta da Petrobras. Que alguns estudiosos dizem que é a grande causa da saída da Dilma, ou da retirada da Dilma, né? De poder repartir e vender a Petrobras. Bom, tenham todos um bom fim de semana
A gente se vê na quarta-feira da semana. Tchau, André. Tchau, gente. E o Temer e o Bolsonaro vai ser quando daí? Quarta-feira. Beleza. Tchau, André, até quarta. Tchau, tchau. Até quarta.